Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos ouvintes, a paz do Senhor, você que me ouve, na www.radiofilhodedeus.com.br. Paz do Senhor, você que me ouve no YouTube, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Meus queridos irmãos, estou aqui com o pastor Júnior de Almenara, ele que é o pastor da IPFD Almenara, que nos representa aí no estado de Minas Gerais. O querido pastor Júnior está aqui, temos uma entrevista com ele ao vivo. Você pode enviar a sua pergunta, você no YouTube aí, pode enviar a sua pergunta, para que assim ele possa responder a você. Vou passar para ele, ele vai estar cumprimentando a todos vocês com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor Eduardo. A paz do Senhor Jesus a todos amados e queridos ouvintes. Que Deus abençoe a todos nesta noite, né? Para mim é um imenso prazer estar aqui nos estúdios da rádio, né? Da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, né? Deus abençoe a todos, né? Nós estamos aqui para responder algumas perguntas, né? E então nós estamos fazendo a obra do Senhor aqui na Aparecida de Goiânia. E também quero aproveitar, né? Também deixar o endereço da nossa igreja ali, Pentecostal do Filho de Deus, na cidade de Almenara, no estado de Minas Gerais, né? A nossa igreja se encontra localizada na Avenida Carvalho Guimarães Cardoso, número 1277, no bairro São Pedro, Almenara, Minas Gerais. Deus abençoe a todos, amados e queridos ouvintes. Eu volto a palavra ao pastor Eduardo. Amém, meus irmãos ouvintes, por favor, envie sua pergunta, que vai ser repassada para o pastor Júnior, ele que é o pastor de Almenara, Minas Gerais, dirige a nossa igreja Pentecostal do Filho de Deus lá. Uma live ao vivo com ele, ele que está numa campanha que vai se acabar nesse domingo amanhã, aí na rua 58, Independência Mansão, Aparecida de Goiânia, estado de Goiás. Vou fazer a primeira pergunta a ele,
enquanto os irmãos vão sendo notificados. A primeira pergunta, se o irmão Júnior é casado, por quanto tempo ele é casado, amém? Eu sou casado, né? Minha esposa, né, não pôde vir, né? Ela queria muito vir, né? Nossa irmã cooperadora minha, né? Queria muito estar aqui conosco, mas não foi possível no momento, né? Sou casado, tenho 4 filhos, né? E ela me ajuda muito na obra de Deus ali na cidade de Almenara. Então, portanto, ela ficou lá, né, abrindo a igreja, pregando, né? E, graças a Deus, eu sou casado desde 2009, né? Desde 2009, então tem o quê? Vai fazer agora 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora no mês de novembro, para a glória de Deus. Amém, irmãos, está aí. Você que entrou agora na live, ao vivo, entrevista com o pastor Júnior de Almenara. Sei que o YouTube está dando trabalho para notificar. Muitos irmãos já me escreveram, já me ligaram. E recebe a notificação bem depois. Mas você que já está ao vivo, envia a tua pergunta para o pastor Júnior de Almenara. Ele que vai te responder, se for possível. Tem alguma pergunta aí já, irmão André Santos? Não? Então, eu vou passando aqui uma pergunta para o irmão Júnior. Qual foi a maior experiência que você teve com Deus? Uma coisa que te marcou, tá bem? Pastor Eduardo, né? Uma das maiores experiências, entre muitas, né? Foi o chamado de Deus na minha vida, né? Eu precisei sair do estado do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, né? Saí do estado do Rio de Janeiro, um projeto de Deus, sem saber ainda no mundo, né? Sem conhecer a Deus ainda, mas Deus me trouxe para Minas Gerais. Até então vou estar até contando mais sobre isso amanhã ali na igreja, sobre o meu testemunho, né? E Deus me chamou, né? Foi o meu chamado de Deus na minha vida, né? Deus, ele me deu 2 sonhos para mim, para a igreja, para ir para a presença dele, né? E o primeiro sonho que eu tive, né, foi num sábado para domingo, bem real, bem claro. Eu via uma tia minha, que é até esposa de um pastor, e ela falava comigo no sonho dessa forma: Júnior, vai para a igreja, que Deus quer te falar algo. E aquele sonho me incomodou, né? Quando eu despertei no domingo, ainda eu não servia a Deus, não ia para a igreja, mas eu sempre tive uma fé em Deus, né? Não a fé que eu tenho hoje, mas eu acreditava em Deus. E aquele sonho me incomodou, que eu tive que ir para a igreja, né? E eu resolvi ir para a igreja naquele domingo. Mas então, eu fui até numa igreja, né, na época, que os meus parentes, a maioria congregava. A igreja estava cheia no domingo, né? Mas, infelizmente, não tinha doutrina, né? Não tinha essa doutrina, não pregava mais a verdade aquela igreja que eu fui. E eu sentei lá atrás e Deus não falou comigo naquela igreja, né? Porque Deus não queria que eu fosse lá, né? Então, depois de alguns dias, Deus me deu outro sonho. E eu entrava no centro de Macumba, um centro de bruxaria. E eu via muita gente endemoniada, rodando, tudo de branco. E eu entrava em outra sala separada, a qual eu via 3 cadeiras de madeira grande, um homem no meio todo de branco, o rosto tampado de branco, e 2 mulheres, uma de cada lado, com roupa baiana de branco, todo tampado com o rosto de branco. E quando eu entrei, eu vi aquela visão, aquele homem, o próprio diabo para mim, falou: tu tá com câncer, mas eu posso te ajudar. E eu estava, amados ouvintes, com suspeita meio de câncer. Eu já tinha ido 2 vezes no médico, ou 3 vezes, se eu não me lembro. E o médico não achava o que era, passou exame e tudo, né? Mas eu falei, depois que fui para a igreja, eu falei que se eu tivesse alguma coisa, Jesus ia me curar, não fui mais no médico. E graças a Deus não sinto mais nada, né? Então aquele diabo ali no centro de Macumba, ele falou para mim: tu tá com câncer, eu posso te ajudar. Mas sabemos, ouvinte, que quem ajuda dá a mão. E aquele diabo sentado, ele deu o pé para me segurar o pé dele, né? Para me segurar, para me beijar, não sei para quê, mas ele deu o pé para mim. E quando eu olhei para o pé dele, eu não segurei o pé dele, eu saí por lá de fora. E quando eu saí por lá de fora, tinha um homem esperando lá de fora. E eu não vi esse homem. Eu não via, só via do pescoço para baixo. Eu não vi o rosto desse homem. Ele estava de gravata, de paletó. E eu só via quando ele estendia lentamente a mão para mim e abria as mãos para mim. E quando eu olhava para dentro da mão dele, eu fui arrebatado para dentro da igreja, né? A qual Deus me mostrou na época, o nome da igreja.
e eu me vi dentro da igreja lá batendo palma e Deus me mostrou bem claro o nome da igreja, né? Então foi um chamado muito forte na minha vida, né? O próprio Senhor Jesus, eu creio, o próprio Deus que apareceu, não sei realmente quem é aquele homem que estendeu as mãos para mim, mas eu creio que foi o próprio Jesus, né? E eu não vi o rosto dele, e esse chamado para mim foi muito forte, foi uma coisa muito linda na minha vida. Aí, meus irmãos ouvintes, entrevista com o pastor Júnior de Almenara, Minas Gerais, ele que nos representa no estado de Minas Gerais. Você, meu irmão ouvinte, aí do YouTube, pode enviar a tua pergunta para que ele venha assim responder, né? Muito obrigado a vocês. Como eu disse, eu sei que o YouTube está muito difícil de notificar, os irmãos já me comunicaram, mas eu acredito que daqui a pouquinho mais pessoas vão entrar ao vivo. Alguma pergunta aí, Madrinha de Santos? Lucas Aparecido está perguntando: a facção a qual não estava no mundo, aquelas pessoas não impediram o mundo de sair? Está perguntando sobre a facção, né? O irmão pertencia quando era do mundo, se não impediu ele de sair da facção. Vamos responder. Irmão Lucas, a paz do Senhor Jesus, né? Quando eu estava na facção, eu pertencia ao Comando Vermelho, né? Sendo que eu fui preso, né? Eu fui preso, eu fiquei um tempo lá, quase 2 anos preso. E quando Deus começou a fazer uma obra na minha vida, né? Eu vou estar relatando amanhã na igreja, já dentro do presídio, né? Deus já começou a trabalhar um pouco na minha vida, né? Então eu fiquei preso e quando eu saí, né? Já tinha mudado muitas coisas, né? Já tinha muitos morrido, né? Outros eu não estava mais lá e tinha poucos conhecidos. Tentei voltar lá para a favela onde eu estava, mas o primeiro dia que eu fui lá, né? Enfim, os bandidos da facção rival queriam invadir, nós corremos no meio do morro, no meio do mato, dormimos não, né? Passamos até amanhecer o dia no meio do morro, no mato, né? No outro dia que eu fui, os polícias, tá? Tive que correr de novo. Então, até um dia que eu senti que o diabo estava armando um laço para mim, né? Que um deles que eu não conhecia, era novo lá, ele falou: você que é o menor que estava preso. E aquelas palavras me tocou muito assim, esquisita, né? Eu falei: esse povo está armando uma coisa para mim. E eu não fui mais lá, né? E logo depois, como Deus tinha obra na minha vida, eu vou estar contando realmente como foi lá na igreja, né? Logo depois eu vim para Minas Gerais, porque Deus já tinha um projeto de me trazer para Minas. Então foi assim que eu cortei o laço com eles lá, né? Amém, meus irmãos. Alguma pergunta? É o pastor Júnior. Amém, Madrinha Santos. Não, os irmãos que entraram ao vivo agora. Estamos com entrevista ao vivo com o pastor Júnior, que é pastor lá de Almenara, nossa igreja pentecostal de Filho de Deus. Peço você que envie a tua pergunta, alguma coisa aí que você queira perguntar ao pastor Júnior, e vai ser respondida, se assim ele puder responder. Pode mandar a tua pergunta, você do YouTube aí. Deus é muito bom, nós sabemos. Eu queria perguntar ao irmão Júnior, ele é carioca, e se ele vem de família humilde, família pobre, e quantos irmãos ele tem, amém? Pastor Eduardo e amados ouvintes, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? Família muito humilde, né? Minha mãe, né? Muito escravizada na época pelo diabo, né? Eu me lembro que minha mãe, ela acordava pelas madrugadas, gritando muito, né? Vendo coisas, né? Eu me lembro que uma vez criança eu cheguei a ver, né? Eu acordei de noite, cheguei a ver uma serpente na porta do quarto, uma coisa muito esquisita, fiquei com muito medo, era muito criança ainda, né? Então minha família era muito humilde, né? Com 5 anos de idade, meu pai foi preso, né? Fui criado pela minha mãe, né? Minha mãe trabalhando para os outros em casa de família para me sustentar. Então foi uma família muito humilde, né? Muito humilde, né? Mas minha mãe sempre lutando para me sustentar. E muitas das vezes eu vendo ela beber e cair no meio da rua, né? Eu me lembro uma vez que fui parar no hospital com ela, e eu vi ela sentando na cadeira de roda, eu comecei a chorar, um menino muito pequeno. E eu falei: doutor, ela vai ficar paralítica? O doutor falou: não, meu filho, não vai não. Então, fui crescendo nessa situação, né? Situação muito sofrida, que me fez também envolver com coisas erradas, né? Então foi assim, né? Amém.
Glória a Jesus, meus irmãos, pode enviar a tua pergunta. Estamos ao vivo numa live com o pastor Júnior de Almenara. Amém? Mais uma pergunta, irmã Dani Santos, pode repassar? Leia, Leia. ela está perguntando, já recebeu alguma cura? A irmã Leia está perguntando, o pastor Júnior, se já recebeu alguma cura, amém? Todos nós, né, que somos canadeus, né, praticamente já recebemos cura, né, irmã? É igual eu estava contando, né? Eu estava logo no começo, né? Logo no começo da minha caminhada, né? Que eu falei que se eu tivesse alguma coisa, que eu estava com suspeita de um caroço na região do meu corpo, até o diabo lá, né? Naquela visão que eu contei quase agora, né? O diabo falou que eu estava com câncer. E eu falei, né? Depois que eu fui para a igreja, se eu tiver uma coisa, eu não vou mais fazer o exame que o médico passou. Jesus vai me curar. E graças a Deus eu não senti mais esse caroço. Tá aí, irmão, já recebeu uma cura. Mais alguma pergunta aí? O Lucas está perguntando qual o dom que mais te chamou a atenção, a qual Deus te abençoou. Perguntando qual o dom, né, que o irmão recebeu, que mais o abençoou, que mais... Né, mais chamou a atenção dele. mais chamou a Deus atenção. abençoou. Então, o irmão vai responder essa pergunta também, amém? Bom, Lucas, né? Eu acho que todos os dons de Deus é maravilhoso, né? Todos os dons de Deus é bênção. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele reparte os dons a cada um segundo aquilo que for útil, né? Então, todos os dons que Deus ele nos entrega, que é útil, né? Que o Espírito Santo vê que nós precisamos para trabalhar na obra do Senhor, né? Então, pela misericórdia de Deus, né? Assim que eu me converti, eu comecei a buscar bastante a Deus em oração, jejum, um monte, né? E Deus foi me entregando os dons. Dom da palavra, dom de cura, dom de profecia, né? E, enfim, né? Para mim, todos os dons são especial. Cada um na hora certa que Deus nos usa. Glória a Deus. Mais alguma pergunta aí, irmã? Pastor Miguel, IPFD do Pará, está perguntando, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior, qual ministério o irmão aceitou Jesus? Há uma pergunta aqui, o nosso pastor, o pastor nosso aí do Pará, né? Pastor Miguel, Pai do Senhor, pastor Miguel. Qual o ministério ao qual o pastor Júnior aceitou Jesus? Ele vai responder, amém? A paz do Senhor Jesus, pastor Miguel, os irmãos aí do Pará, né? Que Deus abençoe a todos, né? Como eu tinha relatado, né? Eu não falei o nome do ministério, mas no segundo sonho que Deus me deu, né, a qual depois de eu não aceitar, ou segurar, ou beijar, eu não sei o que o diabo queria que eu fizesse com o pé dele, que ele falou que ia me ajudar, me deu o pé, né, quem ajuda dá a mão. Eu saí para fora, eu vi um homem me esperando lá de fora, de terno, paletó, gravata, e eu via que lentamente ele estendia as mãos para mim e não vi o rosto dele. E logo depois que eu olhava para dentro da mão dele, eu já apareci, o meu espírito fora do meu corpo. O meu espírito estava na porta da igreja, na entrada da igreja, vendo o meu corpo lá no banco, em pé, batendo palma. E Deus me mostrou claramente na época, né, o nome da igreja que Deus queria que eu fosse. E na época foi a Igreja Pentecostal, Deus é Amor, né, a qual tinha muita doutrina na época, né, a qual era uma igreja muito de oração. E foi esse ministério que Deus me mostrou na época. Glória a Deus, irmãos. Mais alguma pergunta aí? A irmã Léa está perguntando como o irmão conheceu a IPFD. Como o irmão conheceu o IPFD, ele vai responder, irmã Léa. Muito obrigado pela tua pergunta. Pode ser, irmã Léa. Eu conheci, né, pelo canal do YouTube, né. Eu vi o testemunho do pastor Eduardo, foi logo no começo, né, que ele colocou os testemunhos, né, de arrebatamento. Agora eu não me lembro precisamente qual foi o primeiro que eu ouvi, né? Não me lembro se foi falando do WhatsApp, do Facebook, ou se foi do Anticristo, mas foi através do canal do YouTube. Bênção de Deus. Mais alguma pergunta, irmã? Não, dela não, mas minha, né? Pode fazer uma pergunta. Fala aqui no microfone, que um pouquinho ouvir, né? Como que o irmão foi tocado por Deus para sair do ministério onde estava para congregar na IPFD? Como o irmão sentiu aí de Deus, de sair do ministério que ele estava
e para a IPFD. Mas aí você fala o ministério último que você estava também, é importante, amém? Paz do Senhor Jesus, no Adriano Santos, né? Na verdade, eu creio que foi antes de eu conhecer a PFD, eu já tinha saído a Deus Amor, né? Porque assim como Deus me mostrou, né? Assim como Deus me mostrou indo para Deus Amor, enquanto, né, tinha doutrina, quando estava pregando a verdade. No passar do tempo, né, eu estava sendo proibido de pregar a doutrina, né? Porque Deus me chamou para pregar a verdade, para pregar a sã doutrina, e já não estava me dando uma oportunidade nada demais, estavam me perseguindo muito, né? Mas até então, não saí, continuei orando a Deus, né? Buscando a direção de Deus. Muitos possam entender, às vezes errado, não estamos aqui para falar de ministério nenhum, né? Eu sou muito grato a Deus por ter conhecido a Deus na Igreja de Deus é Amor, né? Mas infelizmente é o que nós todos estamos vendo, né? Que está acabando a doutrina, né? Então, conforme está sendo muito perseguido e vendo que está liberando muita vaidade, muito pecado, né? E eu não concordo com essas coisas. Que Deus me chamou, Deus me resgatou do mundo para pregar a verdade. Então, eu fui orando a Deus, buscando direção de Deus, né? Até que eu tive, né, a primeira sonho que Deus me mostrou, né? Até então, eu via o altar lá da igreja, né? E eu via quando a fiscal caía endemoniada em cima do altar, né? E os obreiros que estavam lá em cima tentavam esconder ela, jogaram dentro do banheiro. E eu vendo aquilo, eu falava, não tem como ficar na igreja desse jeito, né? E fui orando, mas não saí, né? Até então, depois liberaram muitas coisas, né? E eu orando a Deus, buscando a Deus uma direção. E aí Deus me mostrou mais uma visão, né? Deus me mostrou 2 jovens, né? Estavam rebeldes lá na igreja. E eles dançando em frente ao altar, mas dançava mesmo. E eu, como ficava, era obreiro, né? Ficava em pé na porta de gravata, paletó. E eu vendo eles dançando ali na frente do altar. E eu falava assim, eu não tenho como ficar na igreja, não dá para ficar na igreja mais desse jeito. Eu virava as costas para o altar e saía para fora da porta. E quando eu saía, eu sacudia o pé, eu batia o pé, né? Sacudi, bati o pé, como Jesus falou, né? Se não aceitar as minhas palavras, sacode o pé, né? Sacode até a poeira do pé. E eu lembrei desse versículo, né? Porque enquanto eu estive no Ministério de Deus Amor, sempre preguei a verdade, sempre preguei a sã doutrina, sempre peguei contra o pecado, mas eles não estavam aceitando mais, né? Então Jesus me mostrou até sacudindo a poeira do pé e saindo, né? Aí foi então que, depois na reunião que liberaram as coisas que eu não concordei, então eu resolvi sair, né? Mas amo muito a Igreja Deus é Amor, não tenho nada contra, só tenho contra que estão liberando pecado na igreja, né? Isso eu não concordo, né? Até então não chamei nem minha esposa, né? Saí, não chamei nem minha esposa, mas depois ela também saiu, não quis ficar mais. E foi assim, né, que eu saí da Deus é Amor. Glória a Deus. Mais alguma pergunta aí? Irmã Leia está perguntando qual a expectativa do pastor Júnior e do pastor Eduardo acerca do crescimento da igreja? A expectativa sobre o crescimento da igreja. O pastor Júnior vai falar primeiro, né? Né? Eu creio que a expectativa é muito grande, nossa expectativa é muito grande, né? Porque eu tenho certeza que Deus é conosco, né? Porque essa igreja é uma igreja revelada, né? E é uma igreja que está em oração, jejum e santificação, né? Então Deus agrada, né? Deus agrada disso, né? E a Bíblia diz, né? Como eu sempre falo, Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então as ovelhas de Jesus vai vir, não por causa de que tem festa na igreja, tem dança, tem coisas para agradar a carne, não. As ovelhas de Jesus vêm por causa da verdade, né? As ovelhas de Jesus vêm por causa da verdade. Então minha expectativa é muito grande, né? É muito grande a expectativa que Deus vai dar o crescimento dessa obra, como já tem mostrado para nós, né? A igreja tem chegado a alguns estados do Brasil, alguns países, né? Isso é só o começo. Essa igreja vai crescer tanto que muitos vão ficar surpresos. Vocês podem esperar o que eu estou falando.
Glória a Deus, irmã Neia. A expectativa é que vai crescer muito nesse próximo ano que vem. Quero lembrar aos irmãos que nesse ano não se findou ainda e já cresceu mais do que o ano passado. Lembrando que nós estamos no Uruguai, na Guatemala, né, na Bahia, e eu estava conversando com o irmão que levou a obra para o Maranhão, vou estar divulgando aí uns cultos no lar e inclusive já teve um milagre lá, né? Então a minha expectativa é que cada ano ela cresça mais e mais. Na metade desse ano ela cresceu mais do que o ano passado todinho. As minhas preocupações com a obra são duas. O financeiro, que a igreja de doutrina é perseguido e poucos abrem a mão, mas a obra de Deus vai acontecer, a qual pessoas vão abrir a mão, pessoas vão ser usadas para essa obra continuar no financeiro, porque ela é de Deus. E eu estou buscando a Deus aí para esse próximo ano que vem, já recebi algumas profecias de revelação, grandes milagres. Já tem alguns milagres na IPFD, tem câncer some, demônio cai, obra de macumba desfeita, mas eu quero coisa maior, porque eu sei que Deus é maior do que isso. E a minha expectativa é que cada ano ela cresça o dobro, como tem sido esse ano. Muito obrigado, irmãos ouvintes. Estamos com entrevista ao vivo, você que entrou agora. Uma live ao vivo com o pastor Júnior, pastor nosso de Almenara, da IPFD Almenara. Lance a sua pergunta, se assim ele puder, ele vai responder. Alguma pergunta aí? Tiago José perguntou: vocês têm plano de abrir uma IPFD aqui em Santa Luzia, Minas Gerais? Santa Luzia. Irmão, nós temos plano de abrir em todo lugar, mas eu não conheço esse lugar. Se o pastor Júnior conhece, ele vai estar respondendo melhor, amém? Pode ser o irmão Tiago, né? Igual o pastor Eduardo falou, né? O nosso desejo que está no nosso coração, e eu creio que é o desejo que está no coração do Senhor Deus, né? É que essa obra chega não só em todos os estados e cidades do Brasil, mas em todo o mundo, né? Porque nós vemos a dificuldade hoje em dia das igrejas pegarem doutrina, né? Eu não vou ser, né, exagerado e falar que é só a nossa igreja que prega, né? Eu creio que tem muitas igrejas pequenas ainda, além que não são tantas assim, pouquíssimas, né? Mas ainda tem. Então, pregando essa doutrina, né? Então, nossa esperança, né? Nós cremos no Senhor que essa igreja ela vai se expandir, né? E nós temos projeto de abrir sim, né? Só ter pessoas aí, né? Obreiros, membros, né? Pessoas aí nessa cidade, né? Que quiser começar essa obra, você pode entrar em contato com o pastor Eduardo, ou comigo também, né? Que nós estaremos no caso de levar essa igreja para aí, né? Deus abençoe o nosso irmão Tiago. O pastor Júnior tem um canal no YouTube, ele vai estar divulgando o canal dele agora, né? Vai explicar como é que os irmãos podem entrar e se inscrever no canal dele, amém? Nosso canal também, né? Quero pedir que os irmãos nos ajudem, né? Então não estou nem fazendo live esses dias, porque a internet não é muito boa. E também o YouTube agora dificultou, né? O YouTube dificultou, tem que ter mais de 1000 inscritos, né? Agora eu vou fazer live pelo YouTube. E tem uns aplicativos, mas não é muito bom, muita dificuldade, né? Então os irmãos podem nos ajudar se inscrevendo aí, né, no canal. Sempre nós estamos postando algumas bênçãos, alguns milagres, algumas coisas, né, da parte de Deus. Os irmãos inscrevam aí, né, no canal da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, em Almenara, Minas Gerais. É só você escrever Igreja Pentecostal do Filho de Deus, Almenara, Minas Gerais, que você já vai ver o nosso canal. E se inscrevam, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tem alguma pergunta aí, irmã? Tem alguém perguntando, defesa da sã doutrina de Jesus. Ele está perguntando assim: Júnior, você acha certo mulher da doutrina na igreja? A Bíblia permite mulher da doutrina na igreja? Vamos na Bíblia. Ele está perguntando se a mulher pode pregar, não sei. Pode dar doutrina, pregar doutrina no caso, né? A doutrina tem que ser pregada por todo mundo, né? Mas o pastor Júnior vai responder. Pode ser o nosso irmão, né? Da defesa dessa doutrina, né? Eu acho assim, né, irmãos? Se, no caso, né, não sei qual é o pensamento do irmão, né? Mas se no caso a mulher não poder pregar a doutrina, não pode pregar nada, né? Porque a Bíblia toda é uma doutrina, né? A Bíblia em todo em si é uma doutrina, né? A Bíblia, porque o que é doutrina? Doutrina é um ensinamento da palavra de Deus.
Então a Bíblia toda é um ensinamento para nós, né? Ensinamento que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, é um ensinamento da santificação. Então a Bíblia toda é uma doutrina, né? E todos nós temos que pregar a palavra do Senhor, né? Eu não sou acordo que mulher esteja na frente e dirija a igreja, porque não existe, pela Bíblia, mulher pastora. Esse cargo ficou para o homem. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Irmãos, o que o pastor Júnior está falando é muito importante. E todo mundo, de criança, mais velha, mulher, todo mundo tem que pregar a doutrina, mas dirigir obra é para homem. Pastor, não existe pastor, existe pastor. Então na IPFD não existe mulher dirigindo igreja, não existe. E nem vai existir enquanto eu for vivo. Eu não concordo com mulher ungir, mulher dar ceia, mulher batizar e dirigir obra. Isso aí é para homem, mas eu prefiro que o homem seja casado, eu concordo com o homem seja casado, porque há muitas situações na igreja que a mulher do pastor pode às vezes conversar com a irmã ali, uma coisa íntima, para depois ser repassada para o pastor, porque ela se sente melhor para confessar o seu pecado. Então, eu acredito que tem que ser casado sim o pastor e todo mundo tem que ser convidado a pregar a sã doutrina. Se eu disser para você que só homem pode pregar a doutrina, então eu vou estar totalmente errado. Mas dirigir está à frente, papel do homem. Amém? Mais alguma pergunta? Amém? Tem mais não? Meus irmãos, direcione as perguntas. Está aqui o pastor Júnior de Almenara. Ele que dirige a nossa igreja pentecostal aí. Nós temos também um projeto de logo mais, ou mais na frente, logo que a igreja crescer em Almenara, deixar alguém responsável e direcionar o pastor Júnior com a sua família para BH, né, a capital aí. Mas isso só será possível se os irmãos se unirem e nos ajudar para manter ele lá, mas a família, porque ele vai estar lá fazendo a obra de Deus, alugar um lugar, uma coisa assim. E esse é o nosso projeto. Se for de Deus e Deus tocar nos irmãos, vai acontecer no nome de Jesus. Amém? Tem alguma pergunta aí, Madre Santos? Na IPFD, diácono realiza ceia? Na IPFD, diácono da ceia? Sim, assim como na IPDA, né? Eu aprendi isso na IPDA. IPDA, o diácono da ceia, batiza, unge. Então isso aí eu trouxe da IPDA, né? Eu aprendi lá, eu que aceitei Jesus na IPDA, aprendi isso lá. Acredito que Davi Miranda, o grande homem de Deus, não iria estar errado disso aí. Muitas pessoas não criticam. E na IPFD, diácono da ceia, unge, batiza. E eu acho que está correto. Eu até agradeço a pergunta do irmão Giliardi. É um irmão que nos acompanha tem algum tempo. E eu tenho muito desejo de conhecer o irmão Giliardi. Aí eu acredito que muito em breve ele estará à frente de um IPFD aí, onde ele mora. Amém? Muito obrigado pela pergunta do irmão Giliardi. Amém? Pode falar aí, irmã Santos. Não tem mais alguma pergunta? Pode fazer pergunta, por favor. Pode perguntar. Nós vamos responder. Direcione mais para o pastor Júnior. Respondi essa, que já é uma coisa mais para mim mesmo, né? Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta aí? Não? A irmã está vendo uma pergunta ali. Não tem? Eu quero fazer uma pergunta para o pastor Júnior, né? Quanto tempo que ele tem de cristão, amém? Quantos anos? Eu aceitei Jesus, né? No dia 24 de agosto de 2005, né? 24 de agosto de 2005. Então nós estamos já em 2019, né? Então tem 14 anos. 14 anos, o pastor Júnior aceitou a Jesus, que benção. Eu quero avisar os irmãos ouvintes que estão fazendo pergunta. Qualquer tipo de pergunta de afronta, eu vou pedir para a minha equipe que está ali, né? Um computador lá para lá de fora, para deletar isso aí, apagar, excluir. Que aqui que afrontar vai lá para o canal dos rebeldes lá, que gosta de briga, né? Tem que ser assim. Então, qualquer tipo de pergunta afrontando esse canal, você vai ser excluído desse canal aqui. Aí você pode ir lá no canal dos contendeiros do YouTube, que lá você vai ser bem recebido, amém? Tem alguma pergunta aí? Qual a Maleia, novamente? Maleia. Qual a maior e mais longa dificuldade que os irmãos enfrentaram? Mais longa e maior dificuldade que os irmãos enfrentaram. O pastor Júnior vai falar a parte dele, né?
cristão, né, todos nós temos muita dificuldade, né? Mas, igual nós estávamos comentando um tema um pouco parecido, eu e o pastor Eduardo, um tempo atrás, né? Que o que está sendo mais difícil hoje em dia não é porque nós nos suportamos, né? Porque Deus ele nos capacitou para suportar tudo, né? Nós temos que estar preparados até para morrer por Cristo, né? Mas é uma coisa assim muito difícil, irmãos. Hoje em dia nós sermos perseguidos pelos próprios irmãos da igreja, né? Pelos próprios irmãos que dizem crente. Não estou falando do nosso ministério, né? Pelos próprios irmãos que se dizem crente, que podiam estar do nosso lado, pregando a verdade, pregando a doutrina, pregando o verdadeiro evangelho, e estão nos perseguindo por causa da verdade, por causa da palavra. Então isso, para mim, é uma dificuldade muito grande, é uma tristeza muito grande, né? Porque antigamente, né, infelizmente, né, os discípulos também foram perseguidos, os apóstolos, a igreja sempre foi perseguida pelos religiosos, né? E hoje em dia nós vemos também muitos irmãos dizem crente, mas também estão sendo muito religiosos, né? Então isso para mim é uma dificuldade muito grande, uma tristeza muito grande. Nós sabemos que estamos sendo perseguidos pelos próprios irmãos que era para estar nos ajudando lado a lado. Irmãos, isso que o pastor Júnior está falando é uma coisa importante, nós estávamos conversando sobre isso. Aonde chega o IPFD, chega o levante de pessoas, que não vou citar, que ministérios são, não convém, mas da onde não deveriam ser assim, porque se dizem de doutrina. É muito triste. Nós estávamos, mas o pastor Júnior, não sei se ele vai se recordar, a gente estava ali em Almenara e nós fomos para um lugar conhecido como Sacode. Chegando lá, da última vez que eu estive lá, tem um ano já, e a gente estava lá evangelizando, vamos pregar, e uma dessas pessoas aí que se dizem cristão não quis fazer aí um almoço para nós. E a pessoa que era parenta lá desse pessoal, porque nós era de outro ministério, isso eu estou falando de pessoas que se dizem crentes, se dizem pessoas de doutrina. Ficou com raiva, né? Porque a gente de outro ministério não quis fazer um almoço para nós. Sabe o que aconteceu, irmão? Deus usou o católico a fazer um almoço para nós no fogão de lenha. Eu estava de jejum buscando a Deus, preguei lá, contei o testemunho ali em Sacode, depois de Almenara. Então Deus usou o católico para fazer um almoço no fogão de lenha, que é almoço bom. Então o que mais me entristece é os levantes dos que dizem ser de Deus, os evangélicos. Eu fico muito triste, tivemos um problema ali num país onde a igreja chegou, com algumas pessoas que se levantaram de outro ministério contra nós, lembrando a vocês que todos estão enfermos, porque Deus pesou a mão sobre eles. E assim, aonde nós chegamos, irmão, muitos pastores me ligam, pastor, estamos com dificuldade, um levante, com fulano de tal, da igreja tal lá, e aqui está melhor os ministérios mais mundanos, ou até mesmo católicos, do que os que se dizem crentes, que estão com raiva de nós, porque nós pegamos contra o Facebook, quando o WhatsApp, e eles dizem uma coisa que diziam muito ao nosso saudoso missionário Davi Miranda, dizem que eu quero ser mais santo do que os outros. Se revoltam e se levantam e inventam calúnia. Inclusive, eu recebi uma ligação aí de alguém de outro ministério, aliás, uma mensagem, a dizer que um pastor que assumiu o trabalho em outro país estava em adultério. Mentira, só mentira, irmãos. Então, estou muito triste. Pessoas que às vezes me conheceram pessoalmente inventaram mentiras horríveis ao meu respeito, que eu não sei como que tem tanta coragem de mentir dessa forma. Então é muito, muito difícil, eu fico muito triste. Nós somos um canal que não revidamos, não falamos o nome de ninguém, mas eu sou profundamente triste com os levantes desses aí que deviam se unir. Quer ficar no ministério seu? Fique, mas não levante calúnia, não fique falando coisa, levantando contra essa obra, porque essa obra é revelada e leva a genuína doutrina do céu. Amém? Mais alguma pergunta? Glória a Deus, Ivan está olhando lá, mais alguma pergunta? Vitor, a pergunta, por favor. Pastor Miguel. Pastor Miguel. Pastor Júnior, o senhor tem fé de pregar a palavra de Deus aqui no Pará? Essa é uma pergunta aí do pastor Miguel, se o pastor Júnior tem coragem de pregar a palavra no Pará. Tem fé? Tem sim, né? Vamos lá. Pode ser o Jesus, mais uma vez, pastor Miguel, com certeza, né? Não só ir no Pará, ou em todos os lugares que me chamar, né? Estou disposto a ir a qualquer lugar, né?
Eu me lembrei aqui, né, uma vez quando eu congregava no Ministério Conheci na Fé, uma vez o irmão me chamou para mim pregar na cidade dele pela primeira vez, né? E cidade mais no interior. E o dia que ele marcou caiu no feriado. Eu falei, e agora não tem ônibus para lá, não tem transporte para lá, o que eu faço? Mas eu marquei, tem que dar um jeito de ir. Eu fui para a saída da cidade, esperando que Deus preparasse uma carona para mim, né? Eu tinha que chegar lá de qualquer jeito. Quando eu marco algo, pode esperar que eu vou chegar em nome de Jesus, né? E ou como é que Deus faz? Deus sempre faz o impossível, né? E eu esperando lá, né, com fé que Deus ia preparar, e passou um carro da empresa na época, né? Lá onde eu moro era Telemar, empresa de telefone, hoje mudou para Oi, né? Então, um carro que não podia dar carona, um carro de empresa, mas como Deus faz um milagre, ele parou e me levou até o trevo da cidade. E falou, daqui eu não posso ir mais que eu estou indo para outro lugar, vou te deixar aqui, né? E ali do trevo a cidade ainda era 21 quilômetros. Falei, tá cedo ainda, um deserto desse, eu vou andando devagarinho, creio que Deus vai preparar a carona, senão eu chego de pé mesmo. Chego de pé mesmo, eu chego lá o tempo daí de pregar no culto ainda, né? E eu andando, não andei muito, andei um pouco. Outro carro de empresa, que lá é a companhia de água, né? A companhia de água lá é a Copasa, de Minas Gerais, que também não podia dar carona, é proibido, né? O funcionário até arriscou, né? Se pegasse, podia até mandar ele embora. Mas como Deus fazia o possível, mostrando que ele estava comigo, arrumei carona em dois carros de duas empresas que não podia dar carona. E eu cheguei lá, preguei a palavra e foi uma bênção em nome de Jesus. Então nós temos fé, né? Nós temos fé, não só de aí no Pará, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, onde Deus nos enviar, nós vamos em nome de Jesus. Aí, irmão Júnior, tem fé de aí, pastor. Prepara o queijo de búfalo, que é famoso aí no Pará, né? Nós que estamos com trabalho em Bujaru, também na ilha de Marajó, e tem outro lugar aí que eu esqueci o nome. Então, o pastor Júnior vai, mas ele vai, mas ele tem que ir de jejum, né, irmão? Trazer o queijo pro pastor Eduardo aqui, em Goiás. Vamos ver se ele tem essa fé. Amém? Mais alguma pergunta aí? Irmã Ana Gomes. Ana Gomes. Pode falar. Está dizendo assim, a santificação para o milagre acontecer não tem que ser da parte do vaso ao qual Deus irá usar? Afinal de contas, se o enfermo, para ser curado, tem que ser santificado e liberto, então Deus só opera milagres em pessoas libertas? Está aí minha dúvida. Essa pergunta é muito simples, né? Porque vou repassar aqui para o pastor Júnior, ele vai responder. Quando foi o primeiro dia, né, que nós pregamos aqui na igreja, até nós falamos sobre esse assunto também, né? Eu até citei Josué, capítulo 3, versículo 5, né? E quando Deus falou com o povo de Israel, a Josué, Deus falou com Josué a situação do povo de Israel, Deus falou para Josué, Josué, santifica o povo hoje, para que amanhã eu faça milagre no meio de vós. Mas lembrando que o povo de Israel era um povo de Deus, né? Era um povo que servia a Deus e não era um povo estranho, né? Para tirar a dúvida da irmã, né? O pregador, a igreja, tem que estar em santificação para Deus operar milagre na igreja, para que o povo católico ou o povo que não tem nenhum credo religioso, um povo que nunca foi na igreja, recebeu o milagre, porque através do pregador e da igreja está em santificação, né? Aí Deus cura aquele que vier, né? Não quer dizer que a pessoa está no mundo vai vir em santificação, não. Mas a igreja estando em obediência e santificação, Deus vai operar os sinais no meio da igreja. Bom, Zé, muito boa essa pergunta da irmã Ana Gomes aí. Mas eu quero falar uma coisa que me aconteceu. Eu estava em São Paulo, na época eu dirigi um IPDA, e eu estava com a reunião lá, mas os pastores, com o saudoso Davi Miranda. E ele me disse uma coisa interessante. Ele disse para o pessoal todo uma coisa interessante. Quando eu morrer, a doutrina vai acabar, na Deus é amor, foi a palavra dele. E os sinais de Deus também vão sumir.
Então, irmão, se a igreja não é de santidade, como é que vai fazer? Mais alguma pergunta aí, Madalena Santos? Irmão Junderson Alves, Americano, né? ele mandou a pergunta, a visão do irmão Júnior acerca do uso do anticoncepcional e também da cirurgia para evitar filhos. Então, o pastor Relação. Júnior vai falar o que ele pensa sobre isso aí, amém? Junderson, né? Junderson Alves. Tá. A paz do Senhor, irmão, né? A minha visão não é minha, né? É o que a Bíblia fala, né? É a visão de Deus. Nós temos que seguir o que Deus determina, né? E a Bíblia fala ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, né? Que a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecer na obediência, né? Na fé, no amor, na caridade e na santificação. Então, esse foi o mandamento de Deus, que a mulher será salva dando à luz filhos, né? Eu não sei se o irmão já soube sobre isso, pesquisou, né? O anticoncepcional, até quando ele foi inventado, foi uma coisa maligna, tão maligna, né? Que uma mulher muito rica, milionária na época, pagou um médico escondido, né, do governo, porque o próprio governo na época não aceitava fazer um remédio desse, né? Eu pesquisei, estudei sobre isso, mas essa mulher, muito atribulada na época, muito autoritária, muito rica, ela pagou o médico para fazer esse remédio anticoncepcional, né? E o médico foi pesquisando, e quando o próprio governo perguntava o que era, ele falava que era para controlar a menstruação, né? Não falava realmente para que era. Então o anticoncepcional já surgiu num engano, numa mentira, né? E também para contrariar o mandamento de Deus. Então até que eles conseguiram, e o diabo devagar lançou no mundo isso aí, hoje está uma moda, né? Mas eu creio que é pecado, né? A mulher tomar remédio para evitar filho, né? E a cirurgia também, né? Cirurgia também. Cirurgia para homem, né? É a mesma coisa para homem e para mulher, né? É pecado. A não ser um caso que realmente para salvar uma vida, né? Aí mesmo assim a pessoa tem que orar a Deus, pedir uma direção a Deus, né? Se for para salvar uma vida, aí é diferente, mas por vaidade é pecado. Glória a Deus. Mais alguma pergunta, Madalena Santos? Não. Caso nenhum aí. Amém. Meus irmãos, estamos aqui com a entrevista ao vivo com o pastor Júnior de Almenara. Você pode fazer a tua pergunta, desde que não seja uma afronta aí, um irmão contendeiro. Eu costumo dizer, você quer, esse canal aqui, irmão, não é de contenda, você não vai ter vídeo resposta. Mas tem muitos irmãos que gostam, você pode ir para lá, afrontar, que eles vão achar bom. Amém? Tem que ser falado, né? Mais alguma pergunta aí, Madalena Santos? Vamos lá, meus irmãos. Entrevista ao vivo com o pastor Júnior de Almenara. Vou fazer uma pergunta aqui, tem algum aí? Não tem? Irmão Júnior, o irmão lembra qual foi a sua primeira pregação? Qual é a pergunta de quem? Marcilene Mares. Marcilene e Mares. Tiago José. E Thiago. Os dois perguntaram a mesma pergunta ao Thiago mesmo tempo, José. chegou junto. Lembra qual foi a sua primeira pregação? Onde foi, como é que foi, né? Vai explicar, bem? É interessante, né? Graças a Deus eu lembro, né? Quando eu aceitei Jesus, né? A obra de Deus fez na minha vida foi muito rápido. Né? Quando eu aceitei Jesus, pelo chamado que Deus me chamou, como eu contei a visão, né? Eu já, depois de um tempo, depois que Deus me mostrou, eu não consegui ir para a igreja, não tinha força, né? Mas depois de uns dias, os irmãos orou por mim e tudo. E no momento que eu tomei a decisão de ir para a igreja, eu já fui liberto de tudo, eu já decidi largar tudo. Eu falei, não, eu vou para a igreja e vou abandonar tudo, vou servir a Deus de verdade. Então foi muito rápido, aceitei Jesus. Com menos de um mês, eu batizei no Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, com menos de um mês eu batizei nas águas. E como eu era jovem, né, eles já me colocaram logo para pregar. E a primeira vez que eu subi no altar, não foi nem para abrir o culto, foi logo para pregar, né, já me botaram para me pregar. Né, poucos dias que eu estava na igreja. E eu me lembro a mensagem que eu preguei, foi Mateus capítulo 24, né? Mateus capítulo 24. Irmão, lembro, memória boa, né? Tem mais alguma pergunta aí? Irmã Fernanda Araújo. Irmão, você acha que há a possibilidade da doutrina voltar
A irmã Fernanda Araújo está perguntando se o irmão Júnior acha que há possibilidade da doutrina voltar a IPDA. É interessante esse negócio aí. O profeta fala que acabou, o profeta mesmo fala que vai voltar, depois muda de ideia. O pastor Júnior vai responder essa pergunta, né? Nós até querendo evitar um pouco de falar de ministério, né, irmãos? Mas como a irmã perguntou, né? Eu creio que não, irmãos. Né, porque nós vemos o exemplo das igrejas que tinham doutrina na época, né? Assembleia de Deus, que era como a Deus é amor. Quando liberou a doutrina, não voltou mais, né? E assim a Deus é amor dá o mesmo passo, né? Se Deus, né, visse que fosse voltar a doutrina, não tinha avisado para muitos irmãos já que a doutrina ia acabar, né? O próprio missionário Davi Miranda já alertou, antes de morrer, né? Que se acabasse a santificação, se a vaidade entrasse, o divórcio entrasse, a política e algumas coisas a mais, a igreja era como a demais outra, né? Infelizmente, né? A pessoa quando conhece a verdade, prega a doutrina e volta atrás, é praticamente impossível voltar, né? Impossível voltar novamente à doutrina. E eu creio que, pela experiência que eu tenho na palavra, com Deus, a doutrina, infelizmente, não é que nós desejamos isso, nosso desejo era que a IPDA continuasse da doutrina, mas infelizmente não vai voltar, né? Porque nós vemos quem está na mão da liderança, né? E nós vemos que, infelizmente, hoje em dia, eles estão achando que igreja é propriedade de família, e não é, né? Igreja é propriedade de Deus. Tá aí, mais alguma pergunta, irmã de Santos? Mauluzan Nascimento. Mauluzan Nascimento. A paz do Senhor, meu irmão. O que o irmão fala do arrebatamento na segunda vinda de Cristo? Segunda vinda de Cristo? Isso. Você fala do arrebatamento da segunda vinda de Cristo. Você entendeu a pergunta aí? Eu não entendi bem, não. Meu irmão Maurizano Nascimento, por favor, esclarece mais essa pergunta aqui. A gente não entendeu o que o irmão quer perguntar. Mas quer alguma outra pergunta para repassar enquanto ele explica isso aí? O irmão Fernanda Araújo falou há muitas revelações dizendo que vai voltar. Há muitas revelações dizendo que vai voltar. Irmã Fernanda, há muitas mais revelações dizendo que não vai voltar. Na verdade, tem um aí que está falando que vai voltar, né? Mas esse mesmo me ligou falando que não ia voltar. Agora ele mudou de ideia. Amanhã ou depois ele muda de ideia de novo. Só tem um aí que eu conheço que está falando isso aí. Esse cidadão aí falou que a Deus Amor ia ser passada para ele, que ia ser o presidente, agora foi o Davi Neto. Depois falou que Deus mandou fundar o ministério, depois mandou ficar com a gente, e agora Deus mudou de ideia de novo. Na verdade, irmão, é como um irmão que eu conheço fez uma prova. Ele fez uma prova uma semana dizendo se a PDA voltar à doutrina, o pastor Eduardo é falso profeta. Se não voltar, esse irmão que é falso profeta. Na outra semana, o Davi Neto chegou falando aí tantos absurdos aí, e aí você mesmo está vendo com teus olhos. Então não tem jeito. Igreja que tem Facebook, WhatsApp, o Espírito de Deus está longe dela. Nem alguma pergunta aí? Irmão Alain Evangelismo. Alain Evangelismo? Pastor, você teve alguma visão ou sonho referente à igreja de PFD por esses dias? Essa pergunta para mim? Por esses dias? Não, eu tive... Alain Evangelismo. Não. Sobre a IPFD por esses dias não tive nenhuma, não. Eu não entendi a pergunta, mas está aí a resposta. Por esses dias, não. Tem uma visão, já deve ter uns 3 meses aí, que eu estou assim orando a Deus. Deve ter mais ou menos 3 meses, eu comentei com um irmão que eu gosto muito, que é o irmão Roberto, sobre algo que eu vi sobre geral, a igreja em geral, e eu estou pedindo sabedoria de Deus para gravar, mas tem uns 3 meses atrás, a respeito da perseguição aí da igreja, mas como eu não tenho assim uma ciência para explicar para os irmãos, não vou gravar, enquanto Deus não me dá um sinal maior. Mas sobre a IPFD por esses dias, Deus não me falou nada, amém? Alguma outra pergunta? A irmã Fernanda falou: o Senhor me direcionou para a IPDA para batizar, mas aguardo uma IPFD aqui em Botucatu, São Paulo. Botucatu, São Paulo. Deus abençoe, irmã Fernanda. Muito em breve, se Deus quiser, nós vamos estar aí. Quero já aproveitar os irmãos que estão chegando aí a 37 já pessoas aí somente no YouTube, tirando a rádio, 39 agora. Todos os irmãos aí que tiver condição de ajudar essa obra, por favor, irmão, tenha conta da igreja, ajude. Estamos aí na igreja de Almenara, o pastor Júnior está aqui. O que falta do aluguel a gente envia para lá.
para ajudar a pagar o aluguel por amor. Também na igreja que a gente tem aí, com o irmão Alejandro no Uruguai, o que falta lá a gente completa. Também estamos pagando o aluguel aí dos irmãos da capital cearense. Ainda é muito dificultoso, muito difícil. Eu queria que os irmãos se unissem e ajudassem essa obra, que nós estamos aí tocando o barco por amor. Por aqui, os irmãos pastores aqui, se a igreja não der dinheiro, sobrar para mandar, eles fecham a igreja. Nós estamos aí com 2 anos em homenagem, não é isso? É 2 anos? 1 ano e uma coisa, não? 1 ano e 9 meses, por aí. Não vai ver mais ou menos aqui. 1 ano e 7 meses, homenagem, vai fazer 2 anos. Pela fé, por amor à alma. Mais alguma pergunta? Irmão Tiago José está perguntando como funciona o jejum. Como funciona o jejum? É porque tem o presidente de lá, né? Tá ensinando um jejum de doido lá. O pastor Júnior pode ensinar aqui, né? Seu irmão, né? É o jejum bíblico, né, irmãos? O jejum bíblico foi o que Jesus jejuou, né? Sem comer nada e sem beber nada, né? Portanto, que nós vemos que depois de 40 dias, a Bíblia é bem clara dizendo que Jesus teve fome. Se ele tivesse comendo alguma coisa, ele não tinha fome, né? Então o jejum, né, é o jejum sem beber água, sem comer nada, né? Não o jejum que eles estão ensinando agora, um tal de jejum de Daniel, né? Um tal de jejum de Daniel, que pode comer frango e não come carne, pode beber leite e não bebe café. Estão enchendo a barriga e estão falando que estão jejuando. Isso não é jejum, né? Para vocês verem que até a medicina, né? Até a medicina, se dependendo do tipo de exame, se você não for em jejum, você não pode fazer o exame, né? Tem certo tipo de exame que você tem que ir em jejum, né? Aí se você chega lá para fazer esse exame, você fala, eu comi pão, ou eu bebi café, então você não pode fazer, né? Então como é que esses pastores estão cegos, porque estão na carne e não conseguem mais fazer o jejum, né? E estão ensinando o povo errado. O jejum verdadeiro que a Bíblia ensina é sem comer nada e sem beber nada, né? Porque o jejum é abstinência de alimentos. Se você for pegar um dicionário, tá bem claro, da língua portuguesa, vai estar escrito jejum é abstinência de alimento. Então quer dizer, tu não comer nada. Amém? Irmãos, eu concordo com o pastor Júnior, o jejum é total. Lembrando os irmãos que quando tiver de jejum não pode estar namorando também não, né? Tem uns irmãos namoradores na hora do jejum aí. Cuidado, irmãos. Então, eu não sei o que o pastor Júnior fala sobre a história de Daniel. Eu acredito que aquilo ali, irmãos, ele não queria comer alimento, porque aqueles alimentos ali que ele não queria comer era oferecido a deuses. Então, ele não queria se contaminar. Eu acredito que era assim, né? Então, que não era um jejum. Se fosse jejum, ele não ia comer nada. Então, eu acredito que ele tinha um propósito e aqueles alimentos ali eram apresentados a deuses lá e ele não queria tocar. Então, eu acredito assim. Para mim não existe negócio de jejum de Daniel. Amém? Mais alguma pergunta? Tem uma irmã aqui, Glória a Deus. irmã Cial, ela perguntou como assim Deus muda de ideia? Ele está falando sobre aquele cidadão. Não, irmão, não muda de ideia, não. Eu estou sendo, assim, irônico com esse cidadão que me ligou dizendo que Deus revelou para ele que ele ia se apossar da IPDA, ia ser presidente da IPDA. Aí depois ele me liga falando que Deus mudou de ideia, que Deus iria fundar o ministério. Depois Deus mudou de ideia e falou que ele ia se unir com a gente. Deus mandou ele contar até a respeito sobre uma unção que estaria sobre mim. Então, Deus não muda de ideia. Deus não é Deus de confusão. Ele não muda de ideia. O que ele me falou, eu vou até o fim. Mas essa pessoa mudou de ideia aí 3 vezes e disse que orou 1 ano. Deus mandou ele vir para cá. Aí depois Deus mudou de ideia e eu sou o seguinte, mudou de ideia o Deus dele lá, né? Então eu sou o seguinte, irmão, eu nunca chamei ninguém para congregar comigo, veio eu, a minha esposa e meus filhos. As pessoas que vieram, disse que Deus mandou, outros resolveram vir. Então eu nunca fiquei de cara virada para ninguém que não quis congregar. Aqui tem vários obreiros que estão na Assembleia de Deus, porque é mais perto da casa deles, eu sou amigo deles, eu vejo eles, eu converso com eles, até vou na casa deles, venho aqui, não tem isso. Então eu quero que a irmã entenda, aqui há uma coisa estranha nisso aí. A pessoa teve 3 revelações em menos de 1 ano e não firmou em nenhuma dizendo que Deus falou. É uma coisa interessante. Então Deus não muda de ideia. Estou dizendo que não foi Deus mesmo, amém? Irmão Carlos. Carlos. Carlos Isa, próximo de Caetano. Está perguntando,
explica o que é fofoca e maldizer, para mim entender. Cita exemplos. Pastor Júnior vai explicar isso aí. Você entendeu a pergunta? Amém. Paz do Senhor, né? Irmão Carlos, né? Fofoca, né? Você falar mal do próximo, ficar espalhando algo, né? Espalhando algo da vida alheia, né? Principalmente espalhando o mal, querendo defamar a pessoa, né? Trazendo contenda, trazendo confusão, né? Trazendo fofoca da vida da pessoa, né? E também, né? Ele falou sobre fofoca e maldizer, né? Maldizer tu maldizer, falar mal da pessoa, né? Então isso não convém ao crente, né? Não convém nós falar mal de ninguém, maldizer ninguém, amaldiçoar ninguém, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que orar até para os nossos inimigos, abençoar aquele que nos persegue. Amém? Amém? Mais alguma pergunta aí, Madame Santos? Irmão Giliard, Giliard? ele está perguntando, a IPFD é a favor de realizar ceia online ou heresia? Irmãos, a questão da ceia online funciona assim. Eu prefiro que o irmão esteja na igreja, mas acontece que alguns irmãos estão ceando via internet. Um seria os irmãos do Uruguai, porque eu não fui ungir ele ainda para dar ceia. Então, aí fica difícil. Aí estamos até vendo um irmão lá que anda na doutrina para poder ungir o irmão lá para poder dar ceia. Então, se ele é obreiro e ele não é ungido a nada, ele não pode dar ceia. E tem alguns irmãos que entraram em contato comigo dizendo que não ia mais para a igreja deles, porque não tem doutrina, ia me acompanhar pela internet, ia ceiar pela internet. Então, irmão, é um tipo de coisa que a pessoa mesmo quer, porque não aceita mais estar na igreja dele, pegar cedo um pastor que está divorciado, casado de novo. Como a IPFD não está lá e não tem igreja de doutrina, os irmãos estão ceiando. Então é uma coisa assim que virou mais uma necessidade, uma opção da pessoa. Então é um pouco complicado, não vou dizer que heresia, porque às vezes o irmão está na igreja dele, eu não vou tomar ceia de um pastor adúltero, vou tomar ceia de um pastor que é político. Então eles falam, não, vou tomar ceia da igreja que tem doutrina, nem que seja via internet, porque eu estou cansado de estar ceando na mão de pessoas adúlteras ou vice-versa. Então é uma coisa que virou quase uma necessidade. Eu prefiro que a igreja chegue aí, os irmãos congreguem com a gente e ceia aí com o pastor que vai dar ceia aí. Mas infelizmente está difícil, irmão. Eu fico com pena dos irmãos que me ligam dizendo que vou tomar ceia com o senhor via internet, porque aqui não tem ninguém digno para me dar ceia. Aí é uma coisa complicada, né, irmão? É uma coisa de dizer, andar de carro é vaidade? Não, é necessidade, né? Alguma pergunta? Muito obrigado a pergunta do irmão Giliardi aí. Muito em breve nós vamos nos conhecer em nome de Jesus, né? Mais alguma outra pergunta? Maurizão Nascimento. Maurizão Nascimento. Ele mandou assim, me refiro que muitos pregam que após o arrebatamento haverá outras oportunidades de salvação. A pergunta dele, na verdade, é se tem salvação após o arrebatamento. Ele quer saber da visão do pastor Júnior, que vai estar explicando aí qual que ele pensa sobre isso, né? Pode ser o pastor Maurizão, né? Como eu falei, né? Nós temos que ver tudo pela Bíblia, né? E eu creio no ensinamento que Jesus nos ensinou, né? Porque muitos, eles pegam muito ali o livro de Apocalipse e acaba confundindo um pouco, né? O livro de Apocalipse é muito mistério, muitas coisas, tem muito ensinamento de Deus e muitas coisas nós não conseguimos entender agora, né? Mas eu vejo aquela parábola que Jesus falou, no Mateus capítulo 25, né, que fala sobre as 5 virgens loucas e as 5 prudentes. E eu vejo que as prudentes estavam preparadas e as loucas estavam despreparadas. E perto da meia-noite houve o som alarido, era o esposo que estava para voltar, e ali as despreparadas, as loucas, pediram azeite às prudentes. E elas falaram, não, porque senão pode voltar para nós também, vai buscar. Quer dizer, vai preparar, vai buscar. E quando elas foram, achando que ia dar tempo de se preparar, o noivo já tinha vindo, a porta já tinha fechado, né? As que estavam preparadas entraram e a porta fechou. E quando aquelas que acharam que podia comprar o azeite, podia preparar, bateu na porta, a porta estava fechada, Jesus falou, não vos conheço, né?
E lembrando que essa parábola, Jesus está falando sobre a sua vinda, né? E Jesus também compara a sua vinda como no dia de Noé. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E nós vemos que o dia de Noé, quando a porta da arca fechou, não teve mais oportunidade, né? E eu não vejo pela Bíblia, muitos confundem, né? Muitos confundem aquela passagem. Quem são esses que vieram de grande tribulação? Mas tribulação nós vamos passar, né? Todos os cristãos vão passar. Não quer dizer que aqueles ali vieram depois do arrebatamento da igreja. Não fala que veio depois do arrebatamento da igreja. Então eu creio que, né, se tiver chance depois do arrebatamento, a morte de Cristo fica em vão, né? Porque eles não aceitaram Jesus, né? Eles não aceitaram Jesus, não quiseram nada com Jesus. A porta fechou e quem vai salvar agora se Jesus já levou a igreja? A minha visão é que não tem. Tá aí, irmãos, a posição do pastor Júnior. Eu quero lembrar os irmãos que eu tenho um áudio falando sobre isso aí no YouTube. Eu orei muito a Deus, porque tinha muitos irmãos brigando por causa disso aí. Um chamando o outro de falso profeta. Eu concordo, o outro não concordo, tem salvação, não tem. E Deus, o próprio Jesus me deu uma revelação, tá aí tem algum tempo, acho que tem mais vários meses, tá aí no YouTube. Deus me perguntou, meu servo, você vai ficar aí? Eu disse, não vou ficar não, eu vou subir com o senhor. Então, para que ficar brigando por causa disso? Então, assim, cada um tem a sua opinião, né, irmãos? Eu não gosto de briga, tem uns irmãos brigando com isso aí, chamando o outro de falso profeta, chamando de herético, não sei o quê. Então, tá aí, você crê nisso, não crê nisso, eu não vou estar aqui para me ver. Mas eu vou subir. Se você for ficar, depois você me conta lá de algum modo, talvez no dia do juízo, né? Você ficou que você é rebelde. Então você vai me falar se tem isso aí. Eu não vou estar para ver. Mas eu respeito a opinião do irmão Júnior e eu acredito que é dessa forma, porque eu acreditava diferente. Mas depois de conversar com muitos irmãos, eu posso até crer que não tem salvação após o arrebatamento. Mas eu não vou ficar discutindo isso com ninguém. Você crê que não tem? Aí você e Deus, e eu e Deus. Então é assim que eu penso, para não estar briga. Tem uns irmãos que brigam aí, uns aí que fica tão nervoso, quando coisa tão simples. Vamos pegar a sã doutrina, né, irmãos? Amém? Preparar para subir. Preparar para subir. Eu vou estar aqui para saber o que vai acontecer mesmo. Pode falar aí. Adriana, vou pegar uma pergunta. Marislândia Melo. Mas quem mandou essa pergunta foi Edmilson. Tá? Paz do Senhor, irmãos. Minha pergunta é: quem casa no mundo pode casar de novo? Meu nome é Edmilson de Sobral, Ceará. Edmilson de Sobral, Ceará. Temos uma igreja aí em Sobral. Não sei se esse Edmilson é da nossa igreja em Sobral. Temos uma igreja em Sobral, Igreja Pentecostal Filho de Deus. Estive aí há um mês e pouco atrás. Preguei aí, muito bom, cidade abençoada. Pergunta do irmão aí, se pode, a pessoa casou no mundo, pode casar de novo, é isso? Amém? Isso. Amém. Pode responder. Pode ser uma Edmilson, né? O casamento já é algo de Deus, né? O casamento já é algo, foi um propósito de Deus, né? Ou no mundo, ou na igreja, né? Se está casado perante a lei, é a mesma coisa, né? Está casado perante a lei, perante o juiz, é a mesma coisa, porque a Bíblia diz que é ligado na terra, é ligado no céu. Então, ou casando no mundo ou casando na igreja, Deus é contra o divórcio, né? Porque quando o homem se casa, quando a mulher se casa, ele se torna uma só carne, né? Ou na igreja ou no mundo é a mesma coisa, vai se tornar uma só carne. Então, o que Deus uniu, né, pela lei, não se pode separar, né? Deus é contra o divórcio, a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, né? É algo que Deus não agrada. Então, na igreja ou no mundo é a mesma coisa, né? O divórcio é pecado do mesmo jeito. Glória a Deus. Mais alguma pergunta, irmã Dani Santos? Estamos aí, lembrando a vocês que estamos aí, amanhã, último dia da campanha Semana do Milagre, na rua 58, Independência Mansão, Aparecida de Goiânia, estado de Goiás. Última pregação do pastor Júnior, amém? Ao vivo, para todos vocês. Pode falar? Não entendeu? O pastor acha de trocar o cálice da Santa Ceia? Como assim trocar o cálice, irmão? Quem está perguntando? Maria Alves. Tem igreja que faz isso. Como assim trocar o cálice? Sabe responder isso aí? Pode ser, irmã, né? Não tem muita experiência com isso, porque a nossa igreja não é dessa forma, né?
Mas eu creio que a irmã deve estar falando da igreja que troca, né? Um dá o cálice para o outro, né? Nossa igreja não trabalha dessa forma, né? Cada um pega o cálice, né, e participa da ceia, né? Então acho melhor nós não entrar nesse assunto, né? Porque também não tem muita experiência nisso, né? Mas eu creio que a irmã estava falando a respeito de igreja que troca de cálice, um dá o cálice para o outro, né? Se o pastor Eduardo tiver alguma experiência com isso, uma visão, ele vai estar respondendo, mas eu prefiro não entrar nesse assunto, né? Porque eu não tenho muito entendimento como é que a irmã está falando na igreja, porque eu nunca participei de igreja assim. Se o pastor Eduardo tiver alguma visão, ele vai estar falando em nome de Jesus. Na verdade, eu nunca nem ouvi falar disso aí. Eu não conheço nenhum ministério que faça isso. Só conheço um ministério que toma vinho mesmo alcoólico mesmo, né? Então, que é errado, claro, né? Mas aí eu não conheço, eu não sei o que se trata, então eu teria que descobrir o que é, como é, para não poder responder essa pergunta. Não tem como responder, infelizmente não tem como. Mandante Santos? Os irmãos estão aqui agora conversando sobre o arrebatamento, né? O arrebatamento. Muitos que mandaram a visão falou que realmente não vai ter salvação, porque nas parábolas nenhuma consta salvação. E outro está dizendo aqui, irmã Leia, o Espírito Santo que está conosco vai subir junto com a igreja e vai ficar na terra sozinho. Então, amém. Então tá aí os irmãos aí conversando sobre que não tem salvação após o arrebatamento. Que Deus abençoe pela sua opinião, isso é muito importante, desde que não haja brigas, contendas, fofocas, distensões e aí vai. Então, a respeito da tua opinião, esse canal é um canal exclusivo para fazer a obra de Deus. E mais alguma pergunta para o pastor Júnior aí? Não tem mais alguma pergunta? Daqui a pouquinho vamos encerrar a live, não vai dar tempo da oração da meia-noite, mas eu quero que você participe. Meia-noite 11, começamos tarde, irmão, muito corrido hoje para fazer a obra de Deus. Alguém aí quer fazer algum tipo de pergunta ainda? Há tempo, irmãos. Infelizmente não dá tempo mais para a oração da meia-noite, mas amanhã, meio-dia, estamos orando. Amém? Tem alguma pergunta aí? Pastor Júnior de Almenara está conosco aqui pregando até amanhã, no domingo, na rua 58, Independência, Mansão, Aparecida de Goiânia, estado de Goiás. Ele que volta para Almenara na quarta-feira. Amém? Pode falar mais alguma pergunta? Não? Não. Pastor Júnior vai falar o endereço da IPF de Almenara mais uma vez. Amém? Dá seu telefone também. Eu quero falar o endereço da igreja, né, ali na cidade de Almenara, né? Todos vocês da região do Vale do Jequitinhonha, né? Da região aí de Almenara. O endereço é muito fácil, né? Avenida Carla Guimarães Cardoso, número 277, no bairro São Pedro, Almenara, Minas Gerais. Eu já queria também, né, chamar a atenção de todos, né? Vocês que amam a sã doutrina, né? Vocês que amam a verdade, vocês obreiros, né, que gostam dessa doutrina, que não concordam com o erro, com o pecado. Você ainda está até parado em casa, né? Você é do estado de Minas Gerais, né? Eu convido a todos, né? Se você quiser entrar em contato comigo, né? Para nós unir nossas forças, né? Para nós continuar a pregar essa doutrina de Jesus, né? Então vocês entrem em contato comigo, com o pastor Eduardo, vocês aí, não só de Almenara, não só do estado de Minas Gerais, mas também de outros estados, né? Você que ama a verdade, ama a sua doutrina, junta um grupo de pessoas aí, né? Ajude a igreja pentecostal do Filho de Deus a crescer, né? Que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida, em nome de Jesus, né? Porque Deus levantou esse ministério para continuar a sã doutrina, amém? Então tá aí o endereço, né? O telefone meu também, apesar que esse da Vivo, que eu me lembro, que esse que eu estou aqui agora é novo, eu não me lembro de cabeça, né? Mas o da Vivo, né, não está aqui agora comigo, mas você pode me ligar, que você está retornando para Almenara, está lá. Eu vou passar o telefone da Vivo, 99-82-13-665. Repetindo o DDD 33, né? 99-82-13-665. Então, se você quiser entrar em contato conosco, nós estamos aí para ajudar a cada um. Amém? Deus abençoe a todos. Mais uma pergunta para finalizar. Uma pergunta lá? É o mesmo irmão que perguntou sobre o casamento, né? Ele tornou a falar: Varão, mas a Bíblia diz que aqueles que estavam no mundo eram mortos para Deus. Como Deus vai ser testemunha de um casamento de duas pessoas que estão mortas diante de Deus? Quem é esse irmão aí mesmo?
Aqui não mandou não, mandou lá em cima, né? A pergunta sobre o casamento de novo aí, né? Você entendeu a pergunta? Pode responder. Irmãos, a Bíblia, né? A Bíblia foi escrita por Deus há muitos anos atrás, né? A Bíblia foi escrita por Deus há muitos anos atrás. Então, o casamento, né, para Deus é um só. Né? Casamento para Deus é um só. Unir um homem, unir uma mulher diante da lei, né? Fez um voto, né? Que agora eu não sei como é que está, mas antigamente eles perguntavam, né? Falava que até a morte os separe, né? Você faz um compromisso com Deus, com aquela pessoa, de respeitar ela, né? De viver na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na dor, até que a morte separe. Aí lá na hora, faz um compromisso com Deus, faz um compromisso ali diante dos homens, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Promete ali ser fiel até a morte, assina um papel, e a Bíblia diz que no momento que é ligado na terra, ligado no céu, ele assina o papel, se torna uma só carne, dependente se a pessoa é cristã ou não, porque a Bíblia é para todos, né? A Bíblia é para todos, não é só para os cristãos. A Bíblia é para o católico, a palavra de Deus é para o católico, é para o espírito, é para o macumbeiro, é para aquele que não tem nenhum credo religioso. Faltou o conhecimento da palavra na vida, às vezes, do irmão, de alguma pessoa que casou dessa forma, né? Por quê? Porque às vezes diz, meu povo erra por não conhecer a Escritura Sagrada nem o poder de Deus. Então, por faltar o conhecimento, por faltar ali o entendimento da Bíblia, fez uma coisa, né, sem entendimento, sem conhecer realmente, que às vezes não conhecia, mas fez um compromisso, uma aliança. E essa aliança, pela Bíblia, até que a morte separe, né? E Deus não fala claramente que na Bíblia que é só para aquele que serve a Ele. Não, a Bíblia é para todos. O casamento é até que a morte separe para todo, ou para cristão, ou para não cristão. Casou, quer ligar na terra, ligar no céu, e o casamento para Deus é até que a morte separe. Deus não aceita o divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, Deus abomina o divórcio. E aquele que se casa se torna uma só carne. Não fala que é só o cristão, só o que serve a Deus, só uma carne, o mundo não. Né? Então a Bíblia só permite o divórcio por causa de morte, para casar de novo. Nem por causa de traição. Né? A Bíblia fala que Moisés deu carta de divórcio para o povo, por causa de prostituição, de adultério, mas por causa da dureza do coração do povo. Porque o povo pressionou Moisés, mas Jesus falou no início não é assim. Nem a vontade de Deus era dar carta de divórcio. Mas como o povo era duro de coração, pressionou Moisés. Moisés, pressionado, deu carta de divórcio. Mas Jesus falou no início não é assim. Deus fez um homem e uma mulher, né, para que viva eternamente. Então o povo está duro de coração. Em vez de se arrepender, reconciliar no casamento, viver bem com a mulher e com o esposo, o povo prefere ficar duro de coração, prefere separar, prefere construir algo novo do que reconstruir algo que o diabo destruiu. Quem veio para destruir, meu irmão? O diabo. Então o diabo destruiu o casamento. Então você tem que reconciliar, né? Tem que reconciliar, porque eu quero ligar na terra, ligar no céu. Se por acaso separar, que às vezes não tem jeito, a pessoa não quer viver com o outro, ninguém é obrigado a viver junto, forçado, amarrado, né? Mas a Bíblia fala que se separar, que fique só. A Bíblia fala bem claro sobre isso, né? Que se separar, fique só. Porque se aquele que casar com a repudiada, com a largada, comete adultério, né? Então está bem claro, a Bíblia fala sobre isso, né? Em Coríntios 7, parece. Né? Fala também ali Marcos 10, né? Marcos 10, 10 em diante. E a Bíblia fala em vários outros capítulos sobre isso, que o casamento é um só. Ou na igreja ou no mundo é um só. Tá bem? Peço a esse irmão aí que leia, e aí em Romanos 7, versículo 2 e 3, aí tem a resposta mais clara para esse irmão aí, né? Tem alguma pergunta aí? Para nós encerrar a live aqui, passou muito, né? O povo está participando. Vamos lá, mais alguma pergunta? Lance sua pergunta, ainda dá tempo, seja breve. Amém? Amém, acabou? Tem mais nenhuma pergunta? Então vamos encerrar a live, né, meus irmãos, ouvintes? Por favor, você dê o like. É muito importante você dar o like aí. Muito importante para esse canal,
Amanhã tem transmissão da última pregação, por enquanto, do pastor Júnior aqui em Goiás. Ele vai voltar em nome de Jesus. Esse irmão falou que está visitando já a nossa igreja lá em Sobral, Tá tá visitando. amando. Ele era da Deus Amor. Ah, tá visitando. Como é que é o nome dele aí mesmo? Ele falou o nome dele lá Eu em não me cima, lembro. mas Mas eu acredito que esse irmão foi um que pediu aí até meu e-mail, enviei para ele. ele pediu de novo. E até meu telefone. Os irmãos, eu acho que o pessoal da equipe aí postou meu e-mail aí, mas é Eduardo Santos, da ipfd@gmail.com. Anota aí, irmão. Os irmãos, eu vi agorinha, os meninos lá colocaram aí, ó. Eduardo Santos, da ipfd@gmail.com. Amém? Mandei para ele, não sei se chegou, mandei meu telefone também, não sei se chegou aí. Meu telefone, para quem quer falar comigo, prefixo 062, prefixo do estado de Goiás, 991-77-2310. Prefixo do meu telefone, 062 991-77-2310. Amém? Mais alguma pergunta rapidinho? Não tem? Não, o pastor Miguel deve preparar para o pastor, ora por nós. Pastor, ora por nós, o pastor Miguel. Temos orar um para os outros, né? Ora por nós também aí, meu irmão. Eu acredito que esse ano vai dar certo, as portas vão abrir para eu estar aí junto com os irmãos aí, fazendo a obra de Deus aí na cidade de Bujaru, e aí vai, né? A todo lugar aí, em nome de Jesus. Vamos terminar? Vamos? Pastor vai estar despedindo de vocês. Chegou Amém? aqui, Vaso. Chegou. Ele falou que chegou seu e-mail lá. Chegou o e-mail para ele? Deus me enviou. Ah, tá, os meninos enviaram aí. Quando você vem em Sobral de novo? Quando eu vou, eu tô planejando, irmão, ano que vem, se Deus abrir as portas, apesar que nós temos aí um compromisso com 2 países aí já, não sei se vai dar certo, depende de Deus abrir as portas financeiramente. Inclusive nós temos que ir na Guatemala, acredito que vai dar certo. Mas no meu projeto eu quero estar aí no ano que vem e quero fazer uma campanha em Sobral 3 dias aí. É meu projeto. Se for de Deus, vai dar certo no próximo ano que vem, amém? Também quero estar de volta no Rio de Janeiro ano que vem e em alguns outros lugares, assim que Deus permitir, se Deus der tempo e condição financeira para a gente estar, amém? Você quer ajudar essa obra? Aí no YouTube está a conta da IPFD, é uma conta exclusiva da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, é uma conta do Banco Bradesco, você pode estar depositando seu dinheiro, tua oferta, tua ajuda para essa obra, amém? Mais alguma pergunta, rapidinho? Não? Está fazendo uma pergunta, porque às vezes aparece e some, irmãos, aí não dá. A irmã Fernanda Araújo perguntou, posso receber o RI da IPFD? Porque ela, o ministério está confirmando e continua obedecendo. Eu não entendi essa pergunta. Posso receber o RI IPFD? Você tem como enviar de alguma forma? Irmão, esse negócio, o regulamento interno da nossa igreja, ele estava pronto, era uma outra pessoa que estava nos ajudando, que tem afinidade com o computador, porque eu, mas a irmã Dani Santos, não temos assim aquela coisa com o computador, não. Aqui nós temos aqui meus meninos que estão nos ajudando, estão aí. Eu não entendo muito desse negócio de internet, de computador, mas eu tinha uma pessoa que estava pronto com o regulamento interno da igreja, aí segundo ele, deu uma pane no computador, pagou tudo. Então os irmãos me cobrando isso aí, eu quero que esse restinho de ano, Deus nos dê sabedoria para a gente terminar, e assim que possível a gente vai estar postando o regulamento interno da igreja para todos os irmãos e irmãs possam estar vendo, mas nós temos sim um regulamento, temos alguns papéis aqui, mas não está bom ainda, tem que ser uma coisa bonitinha, e a gente tem um projeto de mais rápido possível retomar isso aí, e estar postando para os irmãos ver como é o regulamento interno da IPFD, amém? Vamos terminar? Eu vou despedir já. Muito obrigado aos meus ouvintes que me ouvem na www.filhodedeus.com.br. Você que me ouve no YouTube, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Prometemos uma próxima live com entrevista com outra pessoa, com outros irmãos também. Pastor Júnior vai despedir de vocês. Eu vou deixar um belo hino e já encerramos em seguida. Pai do Senhor, que despede com muito amor e alegria no coração. Sou eu, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Muito obrigado você da Assembleia de Deus, da IPFD, da IPDA e de todos os outros ministérios. Amém? É isso aí a todos os ouvintes, né? Deus abençoe a todos nesta noite, né? Lembrando, né? Rapidamente, eu quero convidar todos vocês, né? Você que de Aparecida de Goiânia, que está na escuta, você de Goiânia, né? Você que é das cidades aqui circunvizinhas, de Aparecida de Goiânia, você está convidado para estar conosco no último dia, né? Último dia, amanhã, último dia da campanha
do milagre de Deus, né? Foi a Semana do Milagre, então você está convidado para estar conosco aqui na IPFD, no bairro Independência Mansão, tá bom? Deus abençoe a todos nessa noite, ficam todos com Deus. Esse mesmo me despede, é seu irmão em Cristo, pastor Carlos Júnior. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Manda Santos, por favor. O pastor Miguel do Pará está perguntando qual a idade que pode se batizar na IPFD. Qual a idade que pode ser batizada na IPFD? Irmãos, eu conversei com o pessoal da diretoria aqui, a gente decidiu batizar com 18 anos, porque a pessoa ela responde por ela mesma. Não tem aquele serviço militar obrigatório, não tem mais. É uma pessoa de maior, ela se responde por si própria. As mulheres, se tiver 16 anos e for casada, então já pode se batizar. Então, estou com aquele negócio que eu peguei na Igreja Pentecostal Deus e Amor, só que surgiu alguns problemas aí, referente a alguns países. Alguns pastores de outro país me ligou, um pastor especial, porque lá não tem não é obrigado a pessoa servir o serviço militar. Então, é um caso a pensar. Estou conversando com o pessoal para a gente decidir como ficará isso. Mas aqui no Brasil está decidido batizar maior de 18 anos, ou alguns países que é maior com 16 anos, então pode se batizar, ou no caso das pessoas que se casaram, a mulher se casou, tem 16 anos, tem 15 anos, então pode se batizar porque já é casado. Muito obrigado, Brasil, muito obrigado a todos. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Sorriso